Olá, irmãos. Vamos aos nossos minutos devocionais, dando continuidade às nossas meditações na história da redenção. Nós estamos em Gênesis, capítulo 3. Vamos hoje ver o capítulo 3, versículos de 8 a 10, que diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Bem, já vimos versículos de 1 a 7, nos quais Deus nos revela como o homem pecou, trazendo então o pecado ao mundo. A serpente tentou Eva, Adão deu ouvidos a Eva, porque ela também deu a ele o fruto proibido, e então os dois comeram, os dois desobedeceram, e vimos que isso porque eles realmente acreditaram mais na serpente do que no próprio Deus, que havia dado ordens e promessas para eles, porque eles viveriam para sempre ali, no jardim do Éden, junto ao Senhor, e se deleitariam com certeza, porque tudo que Deus fez é muito bom. Então o que acontece é que, ao comerem, eles se viram nus. Eles estavam de fato nus, mas não havia neles maldade alguma. A partir daquele momento em que comem do fruto proibido, eles têm a maldade no coração. Então, aquilo que eles passam a ver é para eles vergonha, é para eles uma série de sentimentos e pensamentos que antes não havia. Por isso eles se esconderam, foram atrás de folhas de figueira para fazerem roupas para si, porque aquilo para eles agora era vergonhoso, o que era só a nudez deles. A partir do pecado, ela passa a ser uma vergonha. Então, o texto nos diz que Deus chama eles. Observe algo fundamental que nós queremos mostrar nesses versículos de 8 a 10. Que a graça de Deus se mostra superabundante já ali. No momento em que Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter abandonado, entregue, Deus poderia ter condenado, poderia ter matado, lançado a condenação eterna. Eles mereciam isso. Porque, inclusive, nós vimos que no capítulo 2, Deus disse para Adão que no dia em que comeres certamente morrerás. De fato, eles tiveram uma consequência que é o afastamento de Deus, mas não receberam o juízo, final por causa da desobediência. Deus, com misericórdia, reservou o juízo para o futuro. Veja, Deus não quebrou a sua palavra porque o juízo foi reservado para o tempo certo. De fato, teria que se cumprir a palavra do Senhor. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Exatamente porque Deus não pode mentir. E então, uma vez que ele disse que era a consequência ou o castigo por causa do pecado, a morte, e a morte, portanto, eterna, aquele castigo, aquela palavra tinha que se cumprir. E Jesus veio cumprir, sofrendo a condenação em nosso lugar, não merecendo, obviamente, e pagando o preço do pecado. Então, o que aconteceu é que, apesar de nós, posteriormente, vermos uma série de castigos, e isso tudo está presente até hoje, como nós vamos ver, Deus ele mitigou, ele não deu o castigo total. Ele não trouxe de fato o juízo, ele não aplicou. Ele trouxe uma série de punições, mas essas punições elas de fato não são o juízo que havia sido dito, porque Deus guardou para o momento certo. Então, o fato de Deus chamar Adão, ou seja, ele foi ao jardim, diz o texto que ele andava no jardim pela viração do dia. Então, observe, presença de Deus no jardim, um homem pecador. Chamar o homem, ou seja, Deus vai em direção a ele. Deus
ainda mantém um diálogo com ele. Então, observe que, tendo em vista que agora o homem é um pecador, e Deus continua e sempre será santíssimo, e que o homem já merecia o juízo, a condenação, todo direcionamento de Deus ao homem é graça superabundante. É totalmente graça superabundante. A única atitude que o homem teve foi, o homem e a mulher, obviamente, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Observe que o homem pecador, ele não vai a Deus, ele se esconde de Deus. O homem pecador, ele não busca a Deus, ele tem medo de Deus. Como diz o versículo 10, estava nu, tive medo e me escondi. Então ele tem medo. O que foi necessário? Que Deus fosse graciosíssimo, misericordioso e fosse até aquele homem. Então observe a graça superabundante de Deus no jardim do Éden. As misericórdias de Deus no jardim do Éden, indo até o homem. Isso ajuda bastante a entender melhor a doutrina que a Bíblia vai nos explicando no decurso dela, e no Novo Testamento ela recebe o seu desfecho, que é a doutrina sobre a escolha divina. O Deus que vai ao homem pecador. O homem se esconde, Deus vai lá. O homem foge, Deus vai lá. Então, Deus é muito gracioso. Não é por acaso que em Coríntios, quando Paulo fala sobre o espinho na carne, e ele clama a Deus, Senhor, tira de mim, tira de mim. E Deus diz, não vou tirar. Tinha um propósito, ele disse que era para que ele não se ensoberbecesse. E Deus responde mais, ele diz assim, a minha graça te basta. Ou seja, isso que Deus fez com Adão, ir ao encontro do homem pecador, ir ao encontro do homem com medo, ir ao encontro do homem se escondendo, porque vê a sua miséria, sente sua miséria, ele percebe, tem uma noção de que pecou contra Deus, de que ele errou e que agora vai receber o castigo, o juízo. Naquele momento, Adão está esperando o juízo, porque ele conhecia. Adão não tem problema de memória. Então Adão lembrava muito bem. No dia que comer do fruto proibido, certamente morrerás. Então ele sabe muito bem o que Deus havia dito. Então, quando ele foge, quando ele corre, quando ele se esconde, quando ele foge com medo, ele sabe o que aguarda. Ele não espera que Deus graciosamente, misericordiosamente, bondosamente não aplique a punição. Antes, como nós veremos também posteriormente, faça roupas para cobrir a vergonha deles. Então, Adão não esperava a graça divina. Essa é a primeira manifestação da graça divina após a queda. Deus vai ao homem e dar a ele algo que ele inclusive não esperava. Ele dará ao homem, inclusive, a promessa da redenção, como posteriormente também veremos no versículo 15. O homem se esconde. Então, a primeira coisa que é importante você ter consciência é que salvação é uma obra da graça. É Deus indo ao pecador, é Deus indo àquele que está se escondendo, que está fugindo, porque está com medo da ira divina, e com razão, não é sem razão. Adão tem toda a razão de fugir. Adão tem toda a razão de se esconder, porque ele sabe o que aguarda, a ira divina, justa ira divina. Então, ele se esconde porque sabe que merece. Foi o que Deus havia dito, né? Foi a palavra do Senhor. Então, Deus vai ao homem graciosamente. Por isso que nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias, por Ele vir ao nosso encontro, por Ele nos chamar, pela palavra que opera pelo Espírito Santo em nosso coração, por Ele se dirigir a nós tão graciosamente quando nós só merecemos a ira. Observe um outro ponto fundamental que nós inclusive marcamos, que é a consequência do pecado. O pecado traz medo. Como disse, não é um medo sem razão, é um medo com razão. Há uma razão muito clara para se ter medo de Deus. O homem transgride a lei de Deus todos os dias, o tempo inteiro, por pensamentos,
por palavras, por sentimentos e por atitudes. E até omissões, ou seja, o bem que deveria fazer não faz. Então peca contra Deus também. Então o homem está o tempo inteiro pecando, então ele tem razão de ter medo de Deus. O homem está com medo. Essa é uma consequência do pecado. É por isso que a Escritura nos conduz não mais a ter medo de Deus, mas a amar a Deus, uma vez que conhecemos a graça redentora manifesta na cruz do Calvário em Cristo Jesus e aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, que fala pela Escritura graciosamente ao coração do pecador. E isso nós vemos em João, 1 João, capítulo 4, 18, o apóstolo diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja Gênesis capítulo 3 nesse versículo. Entendeu o que ele quis dizer agora? Ele está nos mostrando o que Adão sentiu quando pecou, medo. Porque sabia que a condenação era o que ele esperava. Mas Deus o chamou. Mas Deus falou ao seu coração com misericórdia, com graça e prometeu a salvação. Então, a partir daquele momento, da promessa de Deus, a partir do momento que Deus veste, cobrindo a vergonha, a nudez dele, mostrando graça para eles, eles não deveriam ter medo, eles deveriam confiar no Senhor. Por isso que a palavra, desde aquele momento das promessas e da ação divina cobrindo eles, a palavra de Deus para os pecadores sempre é: confie em mim, creia em mim, descanse em mim. É sempre uma palavra de confiança, porque é uma palavra chamando a observarem a graça de Deus que se dirige ao pecador para prometer redenção. Então, a partir daquele momento, eles deveriam confiar no Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem é que foi atrás de quem depois da queda? Deus apareceu no jardim, chamou Adão e então deu a ele graça. Não foi Adão que foi atrás de Deus. Foi Deus que se manifestou graciosamente para Adão. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi ele que mostrou o amor a Adão. Foi ele que manifestou a graça a Adão. Foi ele que manifestou a misericórdia a Adão. Adão apenas recebeu. Não havia mais nada em Adão para dar a Deus. Não havia mais nada em Adão para satisfazer a justiça de Deus. Agora ele era um pecador com medo, apavorado por causa da justa ira que ele merecia. Mas Deus graciosamente manifesta o seu amor, manifesta a sua graça para Adão. É por isso que não devemos mais ter medo de Deus. É comparando com Adão, naquele momento da queda, que nós vemos que devemos viver a partir do conhecimento de Cristo, pelo amor que Deus colocou em nosso coração, nos amando primeiro. Devemos amar a Deus. É claro que não tem nada a ver com um ensinamento bíblico que é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é saber quem Ele é, saber quem nós somos, saber a distância, saber nosso compromisso e assim por diante. Isso é temer a Deus, é saber que eu devo obediência a Deus. Então não é essa a questão. É exatamente aquele. Ele está falando sobre o medo que Adão teve por causa do seu pecado. Mas o momento em que a graça se manifestou, então devemos viver pelo amor, confiando em Deus, porque Deus é fiel e cumpre todas as suas palavras. Então, nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre essa questão do ter ou não ter medo. É interessante que a partir do momento que Adão pecou, ele passou a ter medo de tudo, né? Porque ele não só teve um justo medo de Deus, que merecia a condenação, mas Adão tem medo agora de tudo, né? Os animais são ferozes, então ele tem medo dos animais. Os homens são maus, ele tem medo dos próprios homens. Então observe que há muitas razões para se ter medo, porque o caos tomou conta do mundo, da criação. E o homem está no meio desse caos aí, né? E ele é frágil, de fato, né? Para morrer,
Basta estar vivo, diz o ditado. E de fato é verdade. Então o homem tem medo de muitas coisas. E o Senhor Jesus, então, ele nos exorta sobre a necessidade de estarmos canalizando esse sentimento de forma correta. Ele diz, Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, veja, o homem tem medo. O que ele tem medo? Ele tem medo de ficar sem o alimento, tem medo de não ter as coisas como as vestes, ele tem medo das pessoas que ameaçam, como, por exemplo, as ameaças que vinham dos líderes de Israel, que dominavam política e religiosamente a nação, e os judeus morriam de medo deles. Temos os romanos, principalmente ali os guardas, que estavam presentes ali em Jerusalém e em outras cidades, dali também da Judéia, também na Galiléia, afinal, controlando, né, todas as províncias de Roma, e eles tinham medo, porque eles tinham poder, de fato, de estarem prejudicando, a arma estava na mão deles. Então eles tinham medo de muitas coisas. E Jesus diz assim, vocês não devem ter medo de nada disso. Mas por que vocês não devem ter medo de nada disso? Porque Deus está com vocês. Deus graciosamente quis abençoar vocês. Deus graciosamente quis dar a vocês o seu reino. Então, não se preocupem com isso. Não se preocupem com as coisas da vida quando o Senhor graciosamente quis dar a vocês as suas bênçãos. Mas ele diz, mas olha, se vocês têm que ter medo de alguém, vocês deveriam ter medo de Deus. Porque vocês devem a Deus. Não é ao outro, não. Vocês devem a Deus. Então percebe que Jesus corrige o sentimento de medo, né, deles, porque eles tinham medo de tudo, e o medo das coisas leva o homem a pecar contra Deus. Ele tem medo, por exemplo, do judeu e nega, por exemplo, a verdade, como aconteceu com alguns que no Novo Testamento, ao serem pressionados por judeus ou por Roma, negaram a Cristo porque eles tiveram mais medo dos homens do que medo de Deus. Ele diz assim, não façam isso. Se é para ter medo, tenha medo de Deus. Jesus não está ensinando a estarmos vivendo com medo de Deus, mas mostrando que o único que de fato pode e tem todo o poder para trazer o juízo, verdadeiro juízo sobre o homem, é o próprio Deus. Então por que vocês estão com medo dos homens? Não tem que ter medo de ser ninguém. No máximo eles matam o corpo. Mas depois do corpo, para aquele que crê, tem a vida eterna. Então é vitória para aqueles que perseveram, como o Apocalipse inclusive nos ensina. O que nós devemos? Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Deus está cuidando de vocês. Não temam nada. Então, vivam pelo amor a Deus, como disse o apóstolo João, e como Jesus disse assim, não temam mais nada. O medo não deve fazer parte da vida do cristão. Várias vezes no Antigo e Novo Testamento tem a palavra ser corajoso, seja forte. Então, é um estímulo a continuar firme, olhando para o Senhor e não temer nada. Por isso que mesmo sozinhos, vamos seguindo em frente para que Deus seja glorificado na coragem. Porque muitos são os covardes que vão nesse mundo tentando trazer medo aos homens. Não se preocupem por isso. Tenham coragem. Mas, seguindo um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo nos traz mais complementos sobre o assunto, quando ele nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba é hebraico, e o pai aí estaria em grego, o pater. Então é uma indicação de que esse ensinamento vale para judeus e para gregos, que o apóstolo Paulo fala abundantemente em Romanos. Ele está aplicando o evangelho para judeus e para gregos. Por isso que ele usa duas palavras, uma hebraica e outra grega. Então nós
recebemos o Espírito do Senhor. E pelo Espírito do Senhor, libertos por Cristo e aplicada esta libertação pelo Espírito, já não somos mais escravos, portanto estamos livres para viver para o Senhor. Já não pertencemos mais ao império das trevas, portanto estamos livres para viver para o Senhor. Então, não vivamos mais atemorizados, porque não estamos mais debaixo da ira, não somos escravos do império das trevas e não devemos mais ao pecado, estamos livres. Então, vivamos para a glória do Senhor no amor que o apóstolo João disse que recebemos do Pai para inclusive amá-lo também. Então, veja que o pecado traz medo, mas a obra da redenção nos liberta do medo para vivermos em amor a Deus. Ou seja, você não deveria viver com medo do juízo do Senhor, uma vez que você realmente crê em Cristo, porque por meio de Cristo fomos livrados da condenação eterna. Se você ainda tem medo da condenação eterna, e é isso unicamente que move o seu dia a dia e as suas atitudes e assim por diante, significa que você não está confiando na obra de Cristo. Se você confia tanto na obra da redenção, no que Jesus fez na cruz do Calvário, como algo suficiente e eficaz para salvar a sua vida de todos os pecados, então, se você confia, viva essa confiança. Portanto, viva com gratidão, se alegre no Senhor. No dia que pecar, peça perdão, mas sabendo que a obra de Cristo, a redenção em Cristo, já foi cumprida e uma vez por todas. Claro, não para você viver pecando, mas para você viver a liberdade dos filhos de Deus. A alegria de viver para a glória de Deus, o prazer de viver por amor ao Senhor e a confiança de que não é por quem você é, mas pelo que Cristo fez, que você pode ter esperança de vida eterna. Então, viva seus dias não com medo, nem dos homens, nem mesmo de Deus, porque devemos amá-lo. E Deus nos guarda neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz no maligno, de todos os males que os homens possam nos fazer. É verdade que os homens podem fazer males? Sim, a igreja em Apocalipse sofreu bastante. Mas o próprio Senhor disse para eles perseverarem até o fim, não terem medo. Porque Deus recompensaria, porque Deus quis dar ao seu povo a redenção, a vida eterna. Então siga, seja forte, corajoso, não temas. Este mundo jaz no maligno, mas Jesus disse que maior é o que está conosco. Jesus disse que Ele está conosco, para não temermos o mundo e seguirmos com Ele confiantemente, fazendo a sua obra, glorificando o seu nome e assim se alegrando na redenção em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tua palavra. Abençoa a tua igreja, para que seja firme e forte sempre. Ajude, Senhor Deus, o teu povo a verdadeiramente te glorificar como um povo corajoso no meio de um mundo de covardes. E assim a gente possa bendizer o Senhor todos os nossos dias. Em nome de Jesus, que nós assim oramos. Amém, Senhor. Amém.